Como convidado, o rondonense Mário Adams, de uma rica história na localidade de Margarida, aqui em Marechal Cândido Rondon. Mário, muito obrigado por ter aceito o convite para vir para esse quadro Personalidade da Semana e para a gente falar um pouquinho sobre a família Adams, sobre o distrito de Margarida, sobre o seu trabalho em favor da sociedade, em favor do distrito de Margarida. Muito bom dia para todos os ouvintes. Bom dia, Arthur. Eu fico muito feliz em ser convidado para transmitir algumas partes da minha história, da minha vida, tanto do Rio Grande como aqui do distrito de Margarida, aqui de Rondão. Para nós é uma grande satisfação recebê-lo aqui no estúdio da Difusora. Mário, vamos começando contando a história do seu pai, do seu Nicolau, Léo Adams, né? Isto. Filho do Rio Grande do Sul, nasceu na região de Santa Rosa também, como a família veio para Marechal Rondon, daquela localidade, Cândido Godói, hoje é a localidade e município. Seu pai já nasceu ali em Santa Rosa ou nasceu em outra localidade? O pai é nascido em São Sebastião do Caí, Estrela. Colônia Velha. Na Colônia Velha, especificamente, todos falavam da Colônia Velha. Velha, sim. Isso, mas ele veio morar na região de Cândido Godói, Cerro Largo, ainda jovem. E ali ele se criou e criou nós. Nós nascemos todos ali em Cândido Godói. Vocês são 11 irmãos ou 12? 11 irmãos vivos. Vivos. Tá. Vamos agora buscar um pouco da vinda e da história do seu pai, quando ele se motivou, teve a ideia, afirmou a ideia de vir para o oeste do Paraná. Conta um pouquinho dessa história, Mário. Como é que ele começou, como que ele veio para o Paraná, como é que ele se interessou pelo oeste do Paraná, como é que chegou a notícia de vocês da existência do oeste do Paraná, da colonização? Olha, Rato, e os ouvintes, essa é uma história um pouquinho longa, mas eu vou faz tentar... favor, pode contar. Isso, eu vou tentar Não de importa contar o tempo ela, que o senhor leva para contar. porque nós somos família de 11 irmãos, mas de 2 mães. Certo. Eu sou o mais novo de 9 irmãos da família do pai e da minha mãe. E quando eu não tinha nem 2 anos, a minha mãe acabou falecendo. Certo. E depois o pai se casou de novo com a madrasta e teve mais 2 filhos. E como no Rio Grande do Sul, em Cândido Godói, o pai possuiu 2 colônias de terra. Mas uma terra bastante dobrada, uma terra difícil de trabalhar, de cultivar. E com essa tropinha de gente que ele tinha vindo, ele se preocupou e muito em dar o sustento digno. E daí surgiu essa oportunidade de vir conhecer o Paraná. Isso em 59, 58 por aí, 59, não tenho bem certeza. Ele veio conhecer mais o sudoeste do Paraná, especificamente Aurora do Iguaçu, em Medianeira. E ele se agradou demais da região, viu um grande futuro na região, e ele voltou para o Rio Grande trazendo a notícia que vamos vender aqui e vamos todos para o Paraná. E isso foi se amadurecendo, essa ideia, e no ano 60, começo do ano, o pai veio para construir em Aurora do Iguaçu. E naquilo surgiu uma oportunidade de ele vir conhecer Margarida. Ali de Aurora do Iguaçu veio uma caravana conhecer Margarida, e ele veio junto. E em vez de ele construir lá em Aurora do Iguaçu, ele comprou em Margarida o antigo hotel e mais a propriedade chácaras onde eu resido até hoje. Daí, em mês de junho, nós carregamos a mudança e viemos morar para Margarida. Foi fácil a venda de terra lá no Rio Grande do Sul? Não foi difícil, foi fácil. O pai vendeu bem fácil.
Quando ele decidiu mesmo de vender, em poucos dias ele tinha vendido a propriedade lá. Lá também, vocês ali, começaram aqui em Margarida, lidando com suinocultura, o senhor me disse que lida até hoje. Lá no Rio Grande do Sul, a sua família também já lidava com suinocultura? Também. Desde que eu me lembro como gente, o pai sempre tinha o chiqueiro cheio de porco. E um chiqueiro cheio de porco representava dinheiro, né? Olha, na época, sim. Hoje a coisa está meio complicada, né? Depois nós vamos entrar nesse assunto. Naquele tempo não se falava suíno, era porco. Porco, sim. Mas o colono que tinha porco, sempre a frase era essa: este tem porco e tem dinheiro. O pessoal fala, cheiro de esterco de porco é cheiro de dinheiro, né? Dinheiro. O pessoal tinha muito isso comum aqui na nossa região. Mário, vocês tiveram algumas peripécias nessa viagem da mudança, levaram muitos dias. Quantos dias foi de mudança? Conta para nós um pouquinho dessa mudança, quantos caminhões, como é que veio a carga. Vocês tiveram muitas dificuldades nesse trajeto de vir de Santa Rosa, de Cano Godói para Margarida. Na época, em primeiro passo, as Certo. estradas eram tudo brutas, não tinha 1 metro de asfalto. E chovia bastante na época. Daí a nossa viagem era para ser em mês de maio ainda, começo de maio. Mas como o tempo não foi favorável, os caminhões atrasaram, daí nós viemos com 2 caminhões e ainda a meia carga de porco de um caminhão veio com uma outra mudança que veio 1 semana antes da nossa, por causa do apuro que as porcas estavam já para criar e a nossa viagem atrasou. Mas nós viemos com as porcas, então vieram 1 semana antes, inclusive uma criou na viagem já. E a nossa mudança veio com 2 caminhões, nós carregamos lá no dia 30 de maio. Certo. E no dia 2 de junho, nós descarregamos em Margarida. Foi uma viagem até de curto tempo, né? Tem pessoas aí, famílias que levaram 3 semanas para vir de Sim, mudança. Tudo isso por causa das estradas. Das estradas e muita chuva. Saíram lá com um dia bonito de sol, né? E no dia seguinte, digo melhor, já começou a chover e foi chuva até vir para o Paraná, né? Para nós, a nossa viagem foi uma maravilha, porque nós carregamos lá com tempo bom. E, inclusive, 2 noites nós pousamos na estrada. As 2 manhãs seguintes, branco de geada. Mas a viagem foi um espetáculo. Foi um espetáculo. O senhor falou antes que da demora dos caminhões de voltar. Esses caminhões tinham que voltar da onde, Mário? Era uma equipe de caminhões, uma família que tinha 2 caminhões. E o serviço deles era só trazer mudança do sul para o Paraná. Era uma mudança atrás da outra. Tudo agendado. Programado, agendado. Agendado. E daí, se entrava 1 semana de chuva, atrasava as viagens. E essa foi a nossa questão. Do problema das porcas que criaram durante a viagem. Aliás, o senhor me disse. Isso. Mas como é que se arranjaram com alguém da família? Estava nesse caminhão de cá? O irmão veio junto com essa carga de porco, veio junto. E como que ajeitaram isso em cima do caminhão? Não estava preparado para... Tiveram que improvisar muita coisa? Foi uma emergência e deu certo. Porque tinha que misturar com os outras Estava porcas. tudo misturado lá e deu certo. Não morreu o leitão, não. Vieram vivo. Mas que deu muito serviço, deu muito cuidado. Mais preocupação. Mais preocupação. Foram quantas matrizes na eu viagem? não lembro exato, Harto, mas eu acho que foi 15 matrizes que nós trouxemos de lá. Era chegar em Margarida e dar continuidade à suinocultura que já estava em desenvolvimento, que já desenvolvia, digo melhor, no Rio Grande do Sul. Isso, ficamos na atividade. Chegamos aqui, daí tinha uma pequena dificuldade, porque não se tinha trato próprio. Daí o pai foi comprando, mas já tinha recurso. Tinha gente que tinha milho guardado, mandioca plantada, então a coisa andou. Em 60 já eram 10 anos que já tinha famílias morando.
Margarida, não sei exatamente se começou em 1950, as primeiras famílias. Mais ou menos nessa data. Nessa data que chegaram, né? Em 49, 50, 52, daí começou a entrar a migração em Margarida. Cando Godoy, só veio a família Adams para Margarida ou vieram outras famílias? Não, veio mais gente de lá. O senhor recorda o nome das famílias? Olha, exatamente no ano 60, eu não recordo assim. Me recordo de uma família, Gerard, que são meus parentes ainda. E continuam residindo em Margarida, a família? Eles também fixaram morada em Margarida. E logo em seguida veio a família Vobeto. E assim foi entrando muitas famílias lá da região. Isso tudo da região de Cando Godoy, né, no Rio Grande do Sul. Na Redondeza. Na Redondeza. Campinas das Missões, Cândido Godoy, Santo Cristo, nessa redondeza. Nessa redondeza. Mário, você falou antes que seu pai comprou o hotel em Margarida. Vocês deram continuidade ao hotel? Não. Ninguém da família quis tocar? Teve interesse de tocar o hotel. Daí nós fomos morar no hotel. Certo. Mas até que nós se instalamos lá onde eu resido até hoje, Chácaras. É encostado à vila. Depois, quando nós tínhamos construído lá o abrigo para nós poder morar na chácara, o pai negociou, vendeu o hotel. E foi vendido para quem esse hotel? Recorda? Um tal de Stump, Arno Stump, foi o comprador que comprou esse hotel. E ele abriu o hotel, ele atendeu uns anos o hotel, depois foi vendido, daí foi negociado para diversos. Mas funcionou, o hotel funcionou. Margarida tinha um movimento muito grande na década de 60, 70, ali passava praticamente 100% dos caminhões da Maripá, tinha hospital, tinha... Margarida está numa situação hoje que eu vejo assim, estava em franco desenvolvimento e depois deu uma recuada. O Mário acompanhou um pouquinho essa situação, por que Margarida deixou, caiu, vamos dizer assim, não é a palavra certa, né? Mas parou um pouco no tempo, né? Com certeza, a gente viveu lá como jovem, criança jovem, mas a gente acompanhou todo esse desenvolvimento e a recreação. Sim. Margarida regrediu a nível de sede, mas a colônia expandiu. Está muito forte ainda muito forte. Desde aquela época até hoje, a colônia em redor de Margarida é fantástico. Sim. Mas o desenvolvimento da sede de Margarida, o que eu vou dizer? A gente poderia citar nomes que são, vamos dizer assim, culpados daquele que não desenvolveu, não avançou como era para avançar. Mas não quero entrar nesses méritos, certo, porque isso também não traz mais futuro. Mas assim, para morar em Margarida até hoje, eu acho muito bom, senão eu não estaria lá 62 anos morando. 62 anos que o Mário está lá em Margarida e está batalhando na suinocultura. Criei minha família. Criou sua família. Hoje, ser um suinocultor é quase bater numa lata vazia, porque o retorno me parece que é pouco, mas depois nós vamos entrar nesse detalhe. Sim, tá? sim. Mário, o senhor sempre teve, assim, um apreço pela música, né? O senhor trocou trombone em muitas bandas, muitos grupos musicais de Marechal Rondon. O Maia ainda hoje é trompetista ou não? Meio. Trombone, né? Meio músico. Na hora vaga ainda... Ainda sai alguns som, mas não mais como no era. Trombone, não mais como é. Mas não. Era uma paixão desde pequeno pela música? A nossa família tem no sangue a música, a vocação de músico. Certo. Que os meus avós, por parte do pai e da mãe, eram músicos. O pai era músico, o meu tio, único tio por parte do pai, também era músico. Então, isso está um pouco no sangue. Os meus irmãos mais velhos, músicos, e a paixão era ser músico. E sempre a opção pelo trombone? Não. Eu tentei 3 instrumentos
E o terceiro que eu peguei foi o trombone, esse então deu certo. Esse se ajustou a... O primeiro foi violão, não deu certo. Não saiu nada. Não. Daí eu tentei clarinete, Certo. também não deu certo. Não me adaptei. E o trombone era um instrumento do meu pai. Ele tocava trombone. E ele sempre dizia, o meu filho mais novo, da família certa, tem que ser músico também, ele tem que me substituir. E no fim deu certo. Só que eu era um cabeça dura para aprender a manejar meu instrumento. Para manejar o trombone. Para tirar a realidade do trombone, eu tive muita dificuldade. E como que superou isso, Mário? Porque estava no sangue e, claro, eu E um pouco a persisti. A persistência, a Eu teimosia, como persisti, diz. isso, o alemão diz a teimosia. Teimosia. E consegui. E depois que eu descobri o meu instrumento, eu não vi mais dificuldade. Dificuldade nenhuma, né? Não. Daí eu tive, como professor de música, eu só tive 3 meses de professor. O resto eu tirei por conta própria, da cabeça. Mas o Jacó Prestianini foi meu professor. Ele sempre dizia assim, o que um outro faz, você tem que saber fazer melhor, se tu quer ser bom. Uma boa lição. Uma boa expressão que ele usava. Uma boa. E eu me punha isso na cabeça, e de fato foi. Eu escutava uma música uma vez, o máximo 2 vezes, eu fazia ela. É o aprendizado pelo ouvido, né? Que o pessoal Por fala. ouvido, sim. Não por partitura. Nunca tocou por partitura? Não, nunca por partitura, sempre por ouvido. Sempre por ouvido. Recorda em quantos conjuntos, quantas bandas o senhor tocou em Marechal e se lembra os nomes das bandas? Eu comecei a tocar na banda rondonense. Que era do Helmut Kassel, né? Não, né, essa banda nós formamos. Era praticamente... sim, tá certo. Agora me recordo. Sim, era pode falar. uma banda praticamente entre família, que tocava meus 2 irmãos e um cunhado e eu, 4 da família. E o Arno Rogenbach, o Genio Rogenbach, o Ercio Stray, o MEPS, chamava de MEPS, o Ademar Letnin. Nós formamos a banda rondonense. Depois nós mudamos o nome para Bluestones. E depois dos Bluestones eu fui convidado para entrar nos Vikings, como Walter Basso. E no decorrer de 7 anos eu trabalhei com o Walter. Daí eu toquei mais 2 anos na segunda banda do Walter, os Jetsons. E daí eu me retirei da música. Mas foi 35 anos de música que eu pratiquei em bandas. Belíssima carreira, né? Olha, Conheceu muita coisa por esse Brasil lá fora? Vocês animaram muitos bailes? Muitos bailes. Principalmente na época da banda Os Vikings, nós tocamos muitos bailes, muitas excursões para o sul, para Santa Catarina, para o Mato Grosso e mesmo no oeste do Paraná. Nós tocamos muitos bailes, muitas festas. Um mês aconteceu que nós fizemos 24 tocatas, 22 bailes, 22 noites de baile e 2 festas durante o dia ainda. Isso foi o recorde, mais bailes que nós tocamos por mês. A maior agenda de um mês. Praticamente toda noite tocando. São 24, aí falta 6 dias ou 7 dias para final do mês. Então Exato. A folga foi muito pequena. Recorda-se o estado onde que mais se apresentou o conjunto Os Vikings? Mas foi no oeste do Paraná. Mais no oeste do Paraná. Mais no oeste. Que para o sul nós fizemos diversas excursões, mas o mais nós tocamos na região.
essa região do oeste do Paraná. Medianeira, Sudoeste, até Palotina, Guaíra. Não tem cidade onde nós não tocamos. Os vikings dominavam o cenário musical de Foi. bailes e tocatas, né? Foi. Tá. Mário, voltando um pouquinho ali, Margarida, o senhor falou que seu pai comprou 2 chácaras 2 chácaras. e o senhor continua hoje lá trabalhando com a suinicultura. Suinocultura. No decorrer do tempo, depois quando eu comprei a propriedade que era da família, que era do pai, daí devagarinho eu fui aumentando algumas chácaras. Hoje eu estou com 10 alqueires de terra, mas tudo em chácaras, encostado à vila, ali onde eu moro. Hoje o senhor tem quantas matrizes ou não trabalha com matrizes? Só matrizes. Só matrizes. Nós temos uma, hoje não é chamado mais de granja, é granjinha. É. Nós temos 300 matrizes. Isso tem uma produção de quantos leitões por ano? Olha, em média são 500 leitões mês. Uma pergunta, uma curiosidade, seu pai viu essa modernização dessa suinicultura ou não? Ele assistiu o comecinho, Só o começo, que né? o pai morreu novo. Certo. Ele com 72 anos de idade, ele teve que partir. Daí foi na época que a gente e Modernizou. a suinocultura, os porcos viraram suíno Suíno. e nós expandimos. E como é que ele viu esse processo? Ele ficava receoso que isso não podia dar certo? Porque a gente viu muito isso de pessoas antigas que não acreditavam na modernização da agricultura, que isso não dava certo, a nova técnica, outros na piscicultura, produção de leite, todos esses. Aquele comentário dos nossos pioneiros, né, que hoje já não estão mais em nós, porque aqueles que ainda estão em nós, hoje tem certeza que se tiveram na época a opinião de que isso não ia dar certo, hoje eles têm uma ideia totalmente contrária e até aplaudem do que aconteceu, porque não podemos negar a modernização da agricultura foi uma coisa extraordinária na nossa região. Aliás, no Brasil inteiro, né, Mário? Mas o meu pai, Arthur, ele ficou muito feliz quando eu comprei, fiquei dono da propriedade que era da família. Eu comprei as partes que cabia para os irmãos e a parte do pai. E eu fui desenvolvendo a suinocultura e entrando no ritmo da modernização. O pai aceitou isso com muito orgulho. Ele ficou muito feliz que algum da família ia seguir e começar a desenvolver a atividade. De outra forma, de uma forma mais moderna, mais produtiva, né? Exato. Mário, produção de leite, o senhor nunca entrou nesse mercado? Não. Não? Nós tínhamos umas vacas de leite há um tempo passado, mas não era em grande quantidade e também não foi assim dentro da como é que eu vou dizer, da modernidade. Nós tínhamos o costume simples, nem ordenha não tinha, e pouco tempo daí nós se desfizemos dessas vacas, porque o ramo era suíno. Suíno, a família já estava. Hoje a sua família toda está nesse ramo da suinocultura? Não, as minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Uma está morando em Pato Bragado, eles estão com leitaria. Eles têm leitaria em torno de 60, 70 vacas. E a outra está morando em Toledo, mexendo com comércio. O gênero tem uma loja de comércio. Então, quem está na atividade hoje sou eu, a mulher e o Luciano, meu filho. Ah, tá. O senhor tem 3 filhos, então? 3 filhos. 2 moças e um rapaz, como dizem, né? Mário, o senhor em 1960 chegou em Margarida. Quantos comerciantes tinha estabelecido em Margarida? Tinha 2 comerciantes fortes e mais 2 mais fracos. Mais 2 comerciantes fortes, um que era o Schneider, Leopoldo Schneider, e o Mariano Raboski. Raboski, né? Eles eram comerciante, comprador de cereais, comprador de porco, e mexiam com comércio forte. Aí tinha mais 2 comércios menores lá, mas também
Te faço essa pergunta pelo seguinte, que esses dias eu recebi um assunto de Toledo para falar. Não tinha um Seganfredo lá que tinha um comércio em Margarida? Alfredo Schneider. Não, esse eu conheci, mas Tá. disse que um Seganfredo, depois também tinha filial, ele era o administrador primeiro do Porto Britânia. Não? Que eu me lembro, não. Não. Então foi antes do ano 60. Antes do ano 60, tá. Mas a do Alfredo Schneider e da família Mariana Bosque, eu me recordo. Vamos falar serrarias. Eu recordo que era muito forte em Margarida, serrarias e... No ano 60, quando nós viemos morar em Margarida, estava No auge. carente de serrarias. Carente. Não tinha serraria. Não tinha em 60 ainda? Inclusive, o meu pai construiu uma serraria lá na propriedade onde eu moro hoje. Porque Para atender a demanda que tinha. tinha muita demanda, todo mundo construindo, porque foi nos anos 60, 70 que deu A explosão. a explosão de entrada de gente. Gente. E todo mundo tinha que construir e não tinha madeira. Então foi construído muito com madeira de pinho, que vinha da Maripá, de Toledo. E lá nós morando no meio das torres, no meio do mato. Por falta de serraria, tinha que vir madeira de fora. Daí o pai, eu, irmão do pai, o tio, resolveram de construir uma serraria. Foi a primeira de Margarida. Bem a primeira não. Tinha uma pequena lá que era dos Greff, família Greff, ali na linha Marrecos, do Erno, do Leonido Greff. Do Erno que foi vereador aqui em Marechal Certo. Eles tinham uma serraria, mas era uma serraria pequena. Ali em São Cristóvão também a família Gergen tinha. Também tinham uma. E Mas em Margarida descascador de arroz, né, se eu não me engano. Era nosso moinho, que nós levávamos o milho, o arroz, para fazer o fubá e descascar o arroz. Lá nos Gergen. Lá no Gergen. Isso. Quando vocês vieram a Margarida, levavam lá para... De a cavalo, A cavalo. levava lá para fazer a farinha e descascar o arroz. Daí, como eu estava contando, a carência de serrarias, daí o pai e o tio construíram essa serraria. E foi sucesso, na época foi. Essa serraria foi muito bem construída e produziu muito bem. Depois veio quem com serraria? Porque ali teve três ou depois- quatro ou mais. Depois veio o pique da madeira. Certo. Isso já foi nos anos 75, mais ou menos, de 72 em diante. Daí veio o Gebauer, montou uma fita bem grande. O Harry Hof montou uma Pra fita, cá, no- uma fita bem grande. O Gromowski, o Inácio Gromowski, também tinha uma fita que produzia muito. E se construiu um monte de serraria pequena no Em volta. interior, em volta. Nessas localidades de linha, né? Vamos As dizer, São linhas. Bernardo. Ali para a linha São João tinha uma, Certo. perto de Margarida, ali na linha, como é que eu vou dizer agora? Na linha Maldaner tinha uma serraria também. Linha Wilhelms também. Linha Willems, não. Mas tinha diversas serrarias pequenas, mas todas elas produzindo, trabalhando e produzindo, porque a demanda era grande. Aham. E depois a coisa foi se esvaziando, que não precisava mais. A madeira foi se acabando, porque entrou a mecanização na lavoura, a destoca, e foi destruído muita madeira queimada para abrir as terras. As leiras, né? E, no fim, as serrarias se tornaram inviáveis para permanecer. Então, o Gromowski levou a fita dele para o Paraguai, o Gebauer se transferiu para Sinop, Tenho contato com a família lá. o Harry Hof Deu foi nome pra- de rua lá, só para lembrar. O Elvino Gebal é nome de rua na Sim. cidade de Sinop. É Elvino, né? ele, Elvino.
Elvino Gebauer. Gebauer. É nome de rua lá, a Isso. cidade de Sinop homenageou Ele foi um dos pioneiros Foi na um dos Sinop. pioneiros em termos de serraria na cidade de Isso. Sinop. Foi um grande industrial lá, considerado pelos moradores de Sinop, pelo Sim. poder público lá. Foi homenageado, então, com o nome de rua lá num bairro, na cidade de Sinop. Tá, o Gromosco, o senhor disse que foi para o Paraguai. O Arrihoff também foi para o Paraguai. Foi para o Paraguai, Foi não pro sabia Paraguai. essa. Aham. E assim foi se acabando as serrarias. Hoje não temos mais nenhuma, que chamam a serraria pequena, as pica-pau, nenhuma não temos mais em Margarida. E a madeira, se alguém precisar, tem que vir aqui para Tá difícil hoje. a sede aqui, Marechal Rondon, mais Ou próximo comprar, em São Roque ainda existe uma serraria. Então, hoje existe o recurso, tem pessoas que se instalaram, que não se instalaram, que estão exercendo a serragem com motosserra. Fazem as madeiras com motosserra. Eu já vi isso, a gente fazendo isso e sai perfeito, né? Sai perfeito. Eu já mandei serrar muita madeira com esse tipo de trabalhador e sai uma madeira bem serrada, perfeita. Hoje na agricultura tem muita terceirização, né, Mário? Muitos serviços são feitos por equipes. Estou sabendo hoje, já esses dias me contaram, diz que tem até equipe para carneação de porco. A família não precisa nem se incomodar. Chama a equipe, ela faz, deixa pronto com a banha na lata. Tem gente que escolheu esse trabalho e estão fazendo isso. Não são muitos, mas tem. Porque tem muitos colonos que os filhos estão em outras atividades e os velhos ficaram velhos e isso é um serviço cansativo. É bem fazer isso. essas carneações. É. Daí tem gente que presta esse serviço. Eu conversei esse dia com um senhor que é bastante conhecido, meu, diz, eu nem me preocupo, eu só aviso, eles vêm pela manhã, abate o suíno, carneia tudo, e no fim da tarde eles me entregam as latas de banho e eu simplesmente pago e não mexi nem um dedo. E principalmente o turismo. O turismo que é muito procurado, né? Exatamente. Hoje o turismo é uma coisa cara, né? A parte nobre do suíno é o turismo. É o turismo hoje, né? Antigamente não era, né? Hoje virou a parte nobre, a parte mais cara, talvez eu não tenha conhecimento na suinocultura, mas... O turismo é mais caro do que o lombo do porco. No lombo do cara, o que já era uma época, era bem diferente. O lombo era a carne nobre do suíno, né? Mário, da história de Margarida, o que o Mário Adams lembra de melhor? E daí depois vamos partir o que o Mário Adams lembra de pior de Margarida. Porque o senhor tem 62 anos. 62 anos, olha, isso é muito tempo. O senhor deve ter muitas recordações, se o senhor lembrar de coisas boas de Margarida, não precisa ficar em uma só. Pode falar várias coisas. É quase uma vida que a gente... Porque com 12 anos eu vim ali, hoje estou com 74 anos. Mas eu me sinto muito bem ali, que no tempo de jovem, a nossa diversão era ir pescar, ou caçar, ou jogar futebol. E para nós começar, nem campo de futebol não tinha quando nós chegamos em Margarida. Certo. Aí nós ganhamos, eu digo nós, eu era guri ainda, mas tinha os mais adultos, ganharam a autorização para nós limpar uma praça pública em Margarida, para nós fazer o campo, aonde hoje está instalado o mutirão. Lá era praça pública, mas tudo abandonado, tudo uma quiçaça e cheio de toco e pau. E a prefeitura usou esse terreno para um mutirão depois? Não, ele na época, depois sim, no decorrer dos anos sim. Então, na época veio a autorização que nós podíamos limpar esse campo para ter uma praça, um campo para jogar futebol. Daí nós se atracamos. Máquina não tinha para arrancar os tocos. O Mário, com 12 anos? Estava junto com a turma direto. Os mais velhos já, os mais 18, adultos. 19, 20 anos? Estava todo mundo empenhado, todo mundo ansioso para
criar um campo para poder se divertir. Nós abrimos esse campo lá, destocamos essa praça na base do enxadão, do machado e fogo, queimando os tocos. Daí, isso era uma quiçaça um capoeirão já, cheio de inso. Todo sábado, nós tínhamos uma junta de boi boa, nós fabricamos um arrado tipo lâmina de patrola, para nós patrolar cada sábado esse campo, para deixar limpo. Porque isso de semana em semana nascia inso que verdeava. E todo sábado à tarde nós estava patrolando esse campo para domingo poder jogar futebol. Certo. A Margarida tem um histórico muito forte pelo Corinthians Esporte Clube, né? Nasceu neste campo o Corinthians Esporte Clube? O nome não, mas o time sim, os membros do... O time de hoje de futebol do Corinthians é ainda produto daquela primeira equipe. Exatamente, porque os adeptos do futebol nunca se retiraram. Uns se retiraram, mas outros foram chegando. É evidente. E daí a história desses campos, quando foi, esse campo estava praticamente pronto. Nós tínhamos logo plantado grama, ele já estava quase fechado. Daí veio a ordem, tem que sair de lá. Desocupar. Porque é praça pública. Daí foi um golpe para nós. Mas nós tínhamos que obedecer ordens. Daí foi entregue para nós a praça na frente da Igreja Católica. Também praça. Mas quantas praças tinha marcadas? Duas praças. Duas praças. Tá, ok. Daí nós abandonamos aquele campo lá e fomos abrir esse campo, que hoje é a Praça de Margarida. Mesma história. Queimando os tocos, arrancando e abrindo para nós ter uma praça de esportes. Dali, eu acho que, eu não lembro hoje mais certo, quanto tempo que nós ficamos lá. Aí veio a ordem, é praça pública, tem que desocupar. Tem que desocupar. Daí, mais um tempo, nós ficamos estudando. Daí eu já era adulto, eu acho que foi nos anos 67, por aí, 68. Daí a sociedade era bem forte já. Já era uma sociedade constituída. Sociedade. E daí já tinha o nome de Corinthians. Daí nós partimos para a compra da chácara onde hoje é o Corinthians. A sociedade já tinha recursos e fizemos uma campanha. Quem podia ajudou para nós adquirir o nosso terreno próprio. Porque todos falaram, 2 praças nós limpamos. A terceira não vamos limpar, tem que ser a nossa. Certo. E continua hoje funcionando 100%, maravilha. Bem, o Mário foi presidente por muitos anos do Esporte Clube Corinthians. Eu fui presidente em 3 gestões, mas diretoria sempre. Você não era na presidência, mas em outra função. Um cargo de diretoria sempre. No tempo que eu fazia parte da banda Os Vikings, daí eu frequentei pouca sociedade porque não sobrou tempo. Certo. Mas fora disso, eu sempre estive na sociedade e sempre em cargo de diretoria. Hoje o Corinthians tem que atividades além do futebol? Tem o futebol, nós temos bolão, forte, temos um grupo de bolão forte. Campeão em algum evento ou não? Tem campeonatos internos muito lindo e já diversos. Você diz interno lá de Margarida ou do município? Praticamente só de Margarida. Certo. Nós temos diversas pessoas aqui da sede de Marechal que fazem parte do nosso grupo. Eu tenho meu amigo Celso Winkelmann. Exato, o Celso era morador de lá, agora mora aqui, mas frequenta a sociedade lá. Certo. E assim nós temos diversos membros que são frequentadores. Moram aqui na cidade e mas frequentam lá.
Então, o bolão está muito bem hoje. Os grupos, no caso, os jogadores que vêm de fora, todos falam que é o melhor bolão da região Da aqui. região. E nós que somos adeptos também do bolão, Gosta de um bolão, Mário? gostamos. Nós também estamos aprovando que o bolão é bom. É bom, né? Aliás, é uma tradição alemã, né? O bolão que tem a palavra Kirchler, Kirchler. que vem já, foram os nossos imigrantes que trouxeram o bolão, porque na Alemanha ainda continua muito forte, eles inclusive têm lá os campeonatos internacionais de bolão, na Alemanha, lá, Suíça, Áustria, o pessoal gosta do bolão, também tem o boliche, né? Mas o bolão também ainda é uma tradição nossa. Sociedade de Damas também junto com o Corinthians? Também existe ainda a Sociedade de Damas. Temos o tiro ao alvo. Está mais fraco hoje, mas ainda é frequentado. Mas, Mário, o tiro ao alvo, então, é praticamente só vocês ainda que têm o tiro ao alvo, porque tempos atrás, há 20, 40, 30 anos atrás, o tiro ao alvo era muito forte no município, forte. Tinha campeonato municipal aí, a taça ainda foi oferecida, que eu recordo do primeiro campeonato pela Relojaria Esmeralda, do nosso amigo Rudy Reuter, né? Então, e depois isso aí foi diminuindo, me parece que o Corinthians é a única associação ainda que mantém o tiro ao alvo? Que eu sou conhecedor também, não lembro mais se tem outra sociedade que ainda tem em atividade o tiro ao alvo. Mas quando saem as festas, sempre tem a brincadeira ainda do tiro ao alvo. A toda a festa do clube ainda? Praticamente toda a festa tem tiro ao alvo junto. Hoje a sociedade tem quantos sócios? É Esporte Clube Corinthians ou Corinthians Esporte Clube? É Esporte Clube Corinthians. Ah, tá. Porque hoje não é mais Esporte Clube Corinthians. Hoje é Associação Comunitária Recreativa Cultural Corinthians. Porque nós tivemos que mudar o nome. Certo. Qual o motivo? O motivo para nós conseguir, de repente, alguns recursos para manter a sociedade, recursos Sim. a nível dos governos, para manter a sociedade Associação em pé. Comunitária, precisa Isso. ser. Então, foi exigido para nós criar o nome, mudar só o nome, põe a Associação Comunitária. Mas não mudou em nada. Não mudou nada. As pessoas ficaram as mesmas, os membros os mesmos, a dirigência tudo igual. Então mudou só o nome. Só o nome, né? Mas em si continua o Corinthians, Esporte Clube Corinthians, né? Que ninguém vai falar lá associação, tá, comunitária, cultural e tal, não vai acontecer. Hoje todo mundo usa a expressão vamos no Corinthians. No Corinthians de Margarida, né? Tem baile lá no Corinthians do Margarida. Né? Vocês, aliás, têm bailes, parece que os melhores aqui do município de Marechal Rondon, que acontece lá em Margarida. Olha, graças a Deus. Parece o único lugar ainda que acontece baile? Não, tem. Existem ainda outros clubes, inclusive o Guarani também faz baile. Não me recordei agora, né? As outras sociedades eu não sou conhecedor. Mas, graças a Deus, nós temos algumas promoções tradicionais lá, que nem o Baile da Moto. Ele foi realizado no dia 9 de julho. Deu mais de 1.000 pagantes. Então, uma baita promoção muito grande. Muito grande, com certeza. E assim nós temos mais bailes tradicionais que dá muito bem. O povo gosta de ir lá nos que a gente bailes. ouve esse comentário na cidade aí que o pessoal fala do baile do Corinthians. Aliás, os bailes do Corinthians de Margarida são muito bons. Mário, por que da escolha do nome do Corinthians? Como é que foi a votação? Como é que foi a escolha disso aí? Teve, na época, quando foi escolhido o nome, eu ainda era bem jovem, eu acho que foi no ano 62 ou 64 que se reuniram os mais adultos, eu ainda era bem gurizote, se reuniram para escolher o nome. Aí tinha santista, tinha corintiano, tinha gremista, colorado, todos os times. E os corintianos ganharam, era a maioria. Por isso ficou o nome de Corinthians. E bem aceito pelos que não... Olha, até hoje
bem aceito. Forte. Que o nome não tem nada a ver com a sociedade. Não tem nada a ver. O povo que faz a sociedade. Mas vocês são hoje uma sociedade lá bem constituída, bem informada, bem organizada, bem tocada, né, Mário? Olha, nós temos um patrimônio Significativo. bem significativo. É. Que nós temos 2 pavilhões e o bolão, o campo é um dos melhores que nós temos na região. E a sociedade está muito bem. Tu fez a pergunta antes quantos membros tem. Nós nunca tivemos muitos membros, sócios do clube. Que nós temos a mistura de raças em Margarida. Certo. E Todos tem os lugares raças, tem. Todos os lugares têm isso. tem raças de gente, a cultura de certas raças que não são muito sociais. Certo. E nós nunca chegamos em 200 sócios, membros. Mas sempre na faixa de 100, 150, por ali. Mas é um bom Nessa número, base. 150 associados numa associação, numa sociedade, né? É daí, inclusive, quando eu era presidente, aí começou de se formar os clubes dos idosos. Daí os idosos tinham até já adquirido, prometido pelo prefeito na época, um lote para construir sede própria. E a gente foi social desde criança. Certo. Eu me impus a isto. E começamos a estudar e pensar e conversar para nós unir a sociedade Certo. num lugar. Porque eu falei bem o seguinte na época, e ainda hoje eu falo. Até numa certa idade, eu ajudo a construir uma sociedade. E quando eu chego naquela idade, eu abandono essa e tenho que construir uma outra, ou participar de uma outra. Certo. Não achei justo. Certo. Então, na época, teve muitos sócios, muitos membros dos idosos que estavam contra. Mas nós vencemos. Foi juntado os idosos junto ao Clube Corinthians e está funcionando Hoje uma muito vivência bem. pacífica, boa. Temos um inquilino dentro um econômico dentro Econômico do do clube que cuida de todo o patrimônio, atende todas as necessidades da sociedade e está sendo usado mais, porque um recinto tem que ser mantido limpo. Certo. Então, quanto mais usa ele, melhor. Melhor e fica mais fácil a Mais manutenção. fácil Manutenção, né? manter ele, sim. Mário, voltando de novo. 2 coisas. 62 anos de Margarida. O que tem de mais representativo, de melhor para o Mário Adams? Em 62 anos, o que mexe assim que podia ter sido diferente para o Mário Adams? Porque essa pergunta aqui é para fechar a entrevista, porque já estão nos avisando que eu já estou ultrapassando o horário. Mas não se preocupa quanto a isso, Mário. Olha, o que eu vou dizer, Arthur? Aí cabe a política no meio. Certo. Porque eu entrei na política há poucos anos atrás. Certo. E os nossos políticos, os líderes da comunidade, na parte da política, estavam assim meio acomodados. Dá para dizer acomodados. Porque quando emancipou os 4 municípios em Roda, os 4 distritos, Mercedes, 4 Pontes, Pato Bragado e Entre Rios, nós tínhamos mais condições, mais povo, mais eleitores e mais população do que os 3. Mercedes tinha mais que nós, mas 4 Pontes, Entre Rios e Pato Bragado tinham menos habitantes. E os nossos políticos estavam acomodados. Então a maior frustração hoje do Mário é que Margarida não se emancipou de Marechal Rondon. Porque se nós, na época, tivéssemos a representação política já com uma visão mais... Futurista. Isto. Nós teríamos todas as condições na época de se emancipar. Isso é, assim, um sentimento que a gente carrega hoje. Certo. Mas não é... Não, como é que eu vou Não me é expressar? frustrante. O senhor se frustrou, mas não é frustrante. Não, porque hoje, Margarida, para viver, eu não quero lugar melhor. É bola 10.
senão eu não estivesse lá 62 anos. Certo, Mas é uma questão que a gente comenta bastante. certo. Hoje os mais novos estão comentando isso. Por que vocês não se viraram na época? Expressão que usam. Certo, Mas nós entramos depois disso na política. certo. Então, quando eu entrei na política em 92, nós tentamos de todas as formas para querer emancipar. Mas a lei tinha mudado em número de habitantes. Certo. E daí nós não preenchemos mais os Precisava requisitos. 5.000 habitantes, né? Exato. E nós tinha 4.542 habitantes. Se o pessoal tivesse entrado em 90, saía a estimativa do IBGE. Tranquilamente dava mais, nós teria emancipado. Mário, a gente podia conversar a tarde inteira aqui, aliás, essa manhã inteira aí, falando da história da família Ados, do seu Nicolau, do seu pai, de sua madrasta, de sua família, dos seus irmãos, mas a gente é escravo do horário. Quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite para vir para esse quadro da personalidade da semana. A Rádio Difusora se sente muito honrada em ter a sua companhia para essa entrevista da personalidade da semana. Do outro lado, Harto, eu fico mais agradecido, porque eu já usei muitas vezes o microfone da Rádio Difusora. Que bom. No tempo que eu estive na política, volta e meia, eu O senhor dava tinha entrevista. espaço. Ótimo. Mas hoje, para mim, foi uma grande satisfação ser convidado. E peço aos ouvintes, se eu meio me atrapalhei nas minhas expressões, Creio que não. mas eu sou alemão, sou assim mesmo. Não, mas creio que não, Mário. O senhor se saiu muito bem hoje. Eu quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes e dizer a você, Arthur, segue assim com o teu programa, que nós estamos ouvindo ele todo fim de semana. Muito obrigado, Mário. Ouvintes da Difusora, muito obrigado. Até a próxima oportunidade para mais um quadro A Personalidade da Semana.